Livro Onde está Deus durante a minha tempestade? De Kenneth Wayne Hagin. Capítulo 4. Como tomar posse das promessas. Algumas pessoas acreditam que, quando alguém se torna cristão, as lutas e os problemas acabam, como se fosse possível ter uma vida completamente tranquila e sem dificuldades. Entretanto, isso não é bíblico. Você enfrentará desafios para tomar posse das bênçãos de Deus. Se você parar e desistir, o maligno fará festa na sua vida. Tudo bem, alguém poderia retrucar, mas algumas vezes essas provações são árduas. Não é fácil permanecer na fé o tempo todo. Sim, é verdade. Porém, Deus prometeu nos socorrer e mostrar o caminho. Ele fez isso com os israelitas e alguns deles acabaram entrando na terra da promessa. Ele fará o mesmo por nós. A Bíblia declara que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ver Atos 10:34. O que ele faz por um, ele faz pelo outro. Em outras palavras, o que o Altíssimo fez pelo seu povo sob a antiga aliança, ele fará por mim e por você nos dias atuais. Todo cristão deve decidir se acredita ou não nas Escrituras. Eu posso provar por meio da própria palavra e pela minha experiência que a Bíblia é pura e verdadeira. No entanto, você acredita na palavra de Deus? A sua crença influencia no que você recebe. A falta de fé impediu que uma geração inteira de israelitas, exceto 2 homens, entrasse na terra prometida. Do mesmo modo, a descrença pode impossibilitar o acesso à sua terra prometida, assim impedindo que você usufrua a presença e as maravilhas de Deus. Por outro lado, a confiança no Senhor levou a geração de israelitas, liderados por Josué, a marchar e tomar posse das bênçãos prometidas. O Altíssimo fará o mesmo na sua vida, se você confiar nele. Por meio da fé e da obediência, Josué e os demais israelitas, confiantes, receberam o que era a vontade de Deus, o que ele já havia preparado para a vida deles. Na Bíblia há muitos relatos sobre pessoas que obtiveram livramentos e bênçãos porque acreditaram no Altíssimo e lhe obedeceram. O profeta Daniel foi um desses. Ele foi liberto da cova dos leões devido à sua obediência ao Senhor e em razão de ter fé nele. Daniel foi jogado na cova dos leões porque alguns oficiais do rei tinham inveja da sua posição de destaque no reino da Babilônia. Aqueles homens conspiraram contra o profeta, induzindo o rei Dario a promulgar um decreto que proibia durante 30 dias as pessoas de orarem por alguém que não fosse o rei. Quem desobedecesse tal ordem ficaria na cova dos leões. Ver Daniel 6, do 1 ao 9. A primeira coisa que Daniel fez ao ouvir o decreto foi orar. E ele não orou em secreto. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando os homens que maquinavam contra Daniel o viram orar, de imediato contaram ao rei. Dario lamentou e desejou nunca ter assinado o decreto. Ele tentou isentar o profeta, mas não tinha escolha a não ser executar a lei. Então ordenou que o profeta fosse jogado na cova dos leões. Versículo 11 ao 16. Não sabemos exatamente o que se passou naquele lugar. As escrituras relatam o seguinte acerca daquela noite memorável. Daniel 6, do 16 ao 18. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. No dia subsequente, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Verso 19. O meu Deus me livrou. O interessante é que, quando Dario chegou à cova dos leões na manhã seguinte, ele gritou para o profeta: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 20. Não sei se você vai concordar comigo, mas considero um pouco estranho deixar alguém na companhia de felinos devoradores e no dia seguinte procurar por essa pessoa chamando-a pelo nome. Será que aquele rei pagão tinha fé de que Deus proveria uma saída para o seu leal servo Daniel? Dario falou com grande paixão: Daniel, dar-se-ia o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te? Você conhece a história. O profeta respondeu: Sim, ó rei, o meu Deus me livrou. Depois ele contou ao rei: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Verso 22. Daniel 6:23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Sobre o acontecido na cova dos leões naquela noite, a Bíblia simplesmente declara que Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Verso 22, parte A. Podemos não conhecer todos os detalhes da história, mas sabemos que Daniel prevaleceu no meio da adversidade, pois o Deus a quem ele servia continuamente preparou-lhe o caminho. O Altíssimo fez um milagre surpreendente na vida de Daniel. Os leões que estavam ali não eram treinados, eles eram animais selvagens que poderiam ter matado o profeta, se não fosse pelo poderoso socorro e livramento de Deus. Tanto foi assim que, ao encontrar Daniel vivo, o rei ordenou que todos os conspiradores contra o profeta e suas respectivas famílias fossem jogadas na mesma cova. Na sequência, a passagem afirma que aquelas pessoas ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel 6:24, parte B. A vitória de Daniel nos revela que a nossa crença é determinante para um resultado positivo em meio às nossas lutas. Podemos ser devorados pelos nossos problemas ou podemos acreditar que o Senhor nos ajudará a encontrar o caminho a fim de que tomemos posse das nossas promessas. Chega de ilusão. Talvez, nesse momento você esteja observando a sua terra prometida ao longe, ansiando pelas bênçãos de que necessita. No entanto, se você não acreditar que Deus preparou a vereda e que o conduz a tomar posse dessa terra pela fé, o maligno impedirá a conquista da promessa. Em vez de olhar à distância para a terra prometida, sonhando entrar nela, por que não começar a se concentrar no seu livramento? Por que não permitir que Deus lhe mostre como os obstáculos podem ser transformados em trampolins? Em vez de lamentar a situação adversa, é possível vê-la como mais uma oportunidade para o Altíssimo mostrar a sua força em seu favor. Curvem-se ou queimem. Vamos ver como os 3 amigos do profeta Daniel transformaram uma prova de fogo em uma oportunidade para experimentar a fidelidade do Senhor na vida deles.
No início do cativeiro na Babilônia, Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, serviam no palácio de Nabucodonosor. Certo dia, o rei decidiu fazer um ídolo de ouro e expediu um decreto para que, na consagração da estátua, todos a adorassem quando a música começasse a tocar. Quem não se curvasse imediatamente e adorasse seria jogado na fornalha ardente. Na consagração, alguns homens contaram ao rei que 3 dos seus oficiais, Sadraque, Mesaque e Abednego, não tinham se curvado para adorar o ídolo. Furioso, Nabucodonosor ordenou que esses homens fossem levados até ele. Vê Daniel 3, do 1 ao 13. Daniel 3, 14 e 15. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei forneceu aos 3 hebreus uma segunda chance de adorar a imagem, mas eles se recusaram a adorar qualquer Deus que não fosse o Deus de Israel. Versículo 16 ao 18. Nabucodonosor então ameaçou-os: curvem-se ou queimarão no fogo ardente. Entretanto, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Deus lhes deu vitória sobre o fogo. Daniel 3, do 19 ao 27. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções, e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O diabo sempre tenta ameaçar os cristãos com declarações do tipo: Você vai se arrepender se acreditar em Deus. Ele não virá ao seu socorro e você vai parecer um tolo. Ou faça um acordo ou sofra as consequências. No entanto, nada disso acontecerá,
pois o Senhor nos ajudará a tomar posse das promessas. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? A palavra de Deus sempre se realizará em nossa vida se confiarmos no Altíssimo. A Bíblia afirma que o Senhor não mente, ver Hebreus 6,18, e que Satanás é mentiroso e pai da mentira, ver João 8,44. Quais embustes o maligno tem soprado no seu ouvido? As mentiras dele não têm poder sobre a sua vida se você as combater com a verdade inquestionável da palavra de Deus. Quando o diabo sussurrar, não há cura para sua doença. Responda fundamentado nas Escrituras. Pelas feridas de Jesus, eu fui sarado. Ver Pedro 2,24. Quando o inimigo ameaçar, você não tem dinheiro e nunca terá. Responda: o Altíssimo ama a minha prosperidade, e de acordo com as suas riquezas, Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória. Ver Salmo 35,27 e Filipenses 4,19. Qualquer que seja a artimanha do diabo para enganar você, saiba que a intenção dele é sempre roubar, matar e destruir. Encontre versículos bíblicos referente às promessas que almeja, guarde-as no fundo do seu coração e reflita sobre elas. Sempre declare as suas promessas em voz alta pela fé. Afinal, é por meio da fé na palavra que o Senhor o resgata da tribulação. Ele já preparou o caminho para que você tome posse das promessas.